somos da CarbonFi, o podcast da Carbon Business School, a escola de negócios do mercado de crédito de carbono e finanças regenerativas. Sabe, tem uma conversa que rola solta em quase toda a roda de discussão sobre economia hoje em dia. Aquela lenda urbana do mundo dos investimentos, né? Exato. Alguém invariavelmente solta aquela frase feita tipo, a Europa acabou. Ou que o continente virou um gigantesco museu a céu aberto. Pois é. É aquela ideia cristalizada de uma economia super engessada, totalmente estagnada. Que serve apenas para passar umas férias ou tomar um vinho na Toscana. Sim, e que, para fazer dinheiro de verdade e investir, a Europa deveria ser completamente ignorada. Porque supostamente viveria apenas do seu passado glorioso. É uma visão muito comum. Muito comum. E a nossa missão nesse mergulho profundo de hoje é justamente desafiar e desconstruir essa narrativa. É porque, quando a gente olha os dados, eles contam uma história completamente diferente. É a famosa narrativa do velho continente enferrujado, né? Sendo totalmente justa com quem tem essa visão, se a análise se limitar apenas àquelas manchetes sobre o crescimento do PIB, é muito fácil comprar essa história de estagnação. Claro, o número principal do PIB ali, frio. Isso. Mas como sempre procuramos fazer aqui, quando a gente mergulha nos dados reais de fluxo de capital, a história muda de figura de uma maneira fascinante. A desconexão entre a percepção pública e a realidade, de onde o dinheiro grande está indo, é gigantesca. Absurda. E é exatamente por isso que trouxemos para a mesa um material de altíssimo calibre hoje. Um relatório recentíssimo e absolutamente revelador. Da BlackRock. E só para dimensionar para quem nos ouve, estamos falando simplesmente da maior gestora de ativos do mundo. Com trilhões de dólares sob gestão. Eles não brincam em serviço. De jeito nenhum. O documento deles destrincha um fenômeno incrivelmente contraintuitivo que eles estão chamando de a blindagem do crédito europeu. O que a BlackRock está fazendo com o dinheiro dos clientes agora vai na contramão de tudo que o senso comum dita. E o momento não poderia ser mais propício para a gente discutir isso. Com certeza. Se conectarmos isso ao cenário maior, a premissa central desse dossiê é que a dinâmica global está mudando de forma silenciosa. Mais drástica, né? Muito drástica. De um lado do Atlântico, os Estados Unidos estão enfrentando um cenário de valuations, ou seja, de avaliações de preço, extremamente esticados. Somados a uma incerteza fiscal que só cresce por lá. Exato. E do outro lado, a Europa, aquele mesmo continente que muitos consideram obsoleto financeiramente, está paradoxalmente se tornando o grande porto seguro de valor. O porto seguro de estabilidade para os investidores globais de renda fixa. É uma inversão de papéis histórica. Sem dúvida. Então vamos desempacotar isso, começando por esse contraste brutal de realidades entre os Estados Unidos e a Europa. Vamos lá. A linguagem do mercado financeiro às vezes é mestre em esconder os riscos reais. E o relatório fala extensivamente sobre a ilusão do chamado soft landing americano. O famoso pouso suave da economia. Isso. Para quem não respira esses jargões do mercado financeiro todos os dias, um pouso suave parece a melhor notícia possível, certo? Sou maravilhoso. A inflação cai, o Banco Central não precisa esmagar a economia, o desemprego não explode. Mas então por que a BlackRock enxerga tanto perigo nesse otimismo todo nos Estados Unidos? Essa é a grande armadilha atual do mercado de crédito americano e é muito contraintuitivo mesmo. O problema não é o cenário econômico positivo em si. O problema é o preço. Exatamente. O problema é o preço que os investidores estão pagando por esse cenário supostamente perfeito. O mercado já precificou que o pouso suave está 100% garantido. O que significa que os investidores estão tão otimistas que aceitam receber um prêmio de risco minúsculo. Um prêmio quase inexistente para emprestar dinheiro para as empresas. No mundo do crédito, esse prêmio de risco é o que a gente chama de spread. E o spread nada mais é do que aquela taxa extra de juros que o investidor exige para assumir o risco, né? Isso, o risco de financiar uma empresa privada, em vez de simplesmente comprar um título super seguro do governo. Deixa eu ver se eu consigo traduzir isso para uma imagem mais palpável para quem acompanha a gente. É como se eu fosse uma seguradora. Tá. E decidisse vender um seguro de vida para um piloto de testes de Fórmula 1. Ok. Só que cobrando o mesmo preço que eu cobro de um contador que trabalha de casa.
Nossa, sim. Simplesmente porque eu tô incrivelmente otimista de que o piloto não vai bater o carro nesta temporada. É uma analogia fantástica, é exatamente isso que está acontecendo. Nos Estados Unidos, a confiança está tão alta que esses spreads estão completamente espremidos. Não existe margem de segurança nenhuma. Nenhuma. Os investidores de crédito estão vivendo a clássica situação de ficar catando moedas na frente de um rolo compressor. O rendimento extra são as moedinhas. E o risco de ruína, caso a tese dê errado, é o rolo compressor. É gigantesco. Qualquer sussurro na inflação americana destrói tudo. Qualquer dado de emprego que venha um pouco mais forte e obrigue as taxas de juros a ficarem altas por mais tempo já é suficiente para amassar essa precificação perfeita. E quando o rolo compressor passa, o investidor sofre perdas de capital severas e quase imediatas. Exato. Então, o excesso de otimismo construiu uma verdadeira casa de cartas gigante por lá, onde qualquer ventinho contrário derruba tudo, E é exatamente aí que a grande ironia do cenário europeu entra em cena. construindo o que o relatório chama de uma verdadeira fortaleza europeia. Isso. O prêmio pago por investir na Europa, o que chamamos de carry. Aquele rendimento contínuo que o título paga, certo? Exatamente. Esse carry é maior do que nos Estados Unidos. O que é muito louco porque, geralmente, no manual básico de finanças, um prêmio maior significa que o investimento é mais arriscado. Deveria ser. Mas o documento da BlackRock prova por A mais B que os fundamentos das empresas europeias são muito mais conservadores. E muito mais seguros que os das empresas americanas. Como o mercado chegou nesse paradoxo? Essa anomalia que a BlackRock identificou tem raízes profundas no comportamento corporativo mais recente. Para entender isso, a gente precisa olhar para o período pós-pandemia. Como os executivos reagiram. Isso. Nos Estados Unidos, com todo aquele excesso de liquidez e a euforia inicial, muitas empresas adotaram uma postura extremamente agressiva. Elas se alavancaram, tomaram montanhas de dívidas. Muitas vezes para recomprar as próprias ações no mercado e inflar os preços, ou para financiar expansões baseadas em projeções de um crescimento que parecia infinito. Ou seja, eles jogaram totalmente no ataque com o dinheiro emprestado. Jogaram no ataque. E na Europa, a postura foi o oposto. Exatamente o oposto. Na Europa, o ambiente era de muita apreensão, havia um choque energético iminente por lá. Pressões geopolíticas muito próximas das fronteiras deles. A mentalidade das empresas europeias foi estritamente defensiva. Em vez de tomar dívida para inflar o valor das ações, os diretores financeiros focaram no básico. Preservar a caixa. Preservar a caixa, limpar dívidas antigas e manter balanços financeiros inabaláveis. Portanto, a ironia gloriosa de hoje é que quem aloca capital em crédito europeu recebe um carry maior. Um pagamento de juros mais gordo. Para assumir o risco de empresas que têm os cofres muito mais cheios e dívidas muito menores do que as suas equivalentes americanas. Faz todo sentido, não faz? Total. O balanço corporativo europeu virou, de fato, uma fortaleza. Mesmo que a região como um todo não esteja crescendo na velocidade da luz, as empresas lá dentro estão de armadura. Com caixa sobrando e alavancagem mínima. E aqui a coisa fica muito interessante. Porque o dinheiro inteligente não fica parado só teorizando. BlackRock não escreveu esse relatório apenas para ganhar elogios acadêmicos. Eles estão executando uma rotação tática bem agressiva com os fundos deles. Eles estão tirando o dinheiro do crédito americano, que está caro e sem espaço para erro, E redirecionando bilhões para o crédito europeu, que está descontado e muito mais robusto. É um movimento clássico de buscar assimetrias favoráveis e agir antes da manada inteira. A lógica deles trabalha com antecipação de cenários macroeconômicos. Se a economia global realmente enfrentar ventos contrários no médio prazo, a regra número 1 da sobrevivência financeira para os grandes fundos é bem clara. Afaste-se de quem tem muita dívida e abrace quem tem caixa e paga bons cupons de juros. Mas além dessa solidez microeconômica das empresas, existe um motor macroeconômico fenomenal impulsionando essa estratégia. O Banco Central Europeu, o BCE. Exato. Opa, vamos ousar aqui e destrinchar essa parte, porque o fator do Banco Central é a engrenagem que faz essa estratégia da BlackRock gerar um ganho duplo. A dinâmica do Banco Central Europeu está se descolando da dinâmica do Federal Reserve nos Estados Unidos. Como a Europa tem esse crescimento mais tímido,
o BCE se vê obrigado a cortar os juros para dar um estímulo na economia. E quando os juros começam a cair, acontece uma mágica no mercado de renda fixa que acaba confundindo muita gente. Vamos explicar isso de forma bem visual. Excelente ponto, porque essa é a chave da tese toda. Existe um mecanismo central no mercado de renda fixa chamado marcação a mercado. A regra de ouro que funciona como uma gangorra. A gangorra. Quando as taxas de juros gerais da economia caem, o valor de mercado dos títulos de dívida que já existem e já foram emitidos sobe. Certo. Para garantir que esse conceito aterrisse bem para quem nos escuta. Se eu comprei um título de uma gigante europeia ontem, que me prometeu pagar 5% de juros ao ano, Certo. amanhã o Banco Central Europeu corta os juros e os novos títulos que chegam no mercado passam a pagar só 3%. Isso. O meu título antigo, que continua garantindo aqueles 5%, acaba de virar uma raridade, um artigo de luxo. Todo mundo vai querer comprar o meu título, então o preço que ele vale hoje sobe. É isso. Perfeitamente ilustrado. Como o seu título paga um rendimento que não está mais disponível no mercado, os outros investidores topam pagar um prêmio, um valor mais alto na cabeça do título para comprá-lo de você. É a gangorra em ação. Para BlackRock, investir no crédito europeu agora gera um ganho duplo excepcional. Primeiro, eles ganham o carry, que é o juro alto orgânico que o título vai pagando ali mês a mês. E segundo, eles ganham a apreciação do ativo. A valorização do preço do título no mercado secundário, gerada pela iminência do corte de juros do BCE. É como comprar um imóvel que te paga um aluguel excelente hoje e que você tem a certeza matemática de que o valor da propriedade vai subir amanhã. Isso muda completamente o jogo. Mas vamos trazer essa discussão agora para a nossa lente local, para a nossa realidade. Importante. Afinal, a gente fala de Europa, Estados Unidos e pode soar como uma batalha de gigantes ocorrendo em outra galáxia. Mas não é. Essa movimentação afeta diretamente as artérias do mercado brasileiro, impactando as emissões das nossas multinacionais e as decisões lá nos escritórios da Faria Lima. O relatório da BlackRock cita nominalmente multinacionais brasileiras de peso. Empresas com um grau de investimento global como Suzano, Embraer e Votorantim. Historicamente, quando os diretores financeiros, os CFOs dessas companhias gigantescas, querem captar dinheiro no exterior, Eles têm um reflexo quase automático de olhar apenas para o mercado de dívida em dólar lá em Nova York, correto? correto. Esse sempre foi o caminho natural e de menor resistência. O mercado americano é muito vasto. Mas a emergência dessa blindagem europeia mudou radicalmente a matemática para essas tesourarias. Imagina só um CFO de uma exportadora brasileira gigantesca com classificação de risco AAA. Que gera receitas colossais tanto em dólar quanto em euro. Ele não precisa mais se submeter exclusivamente à volatilidade absurda e aos spreads apertados de Nova York. A janela de emissão de eurobonds abriu de par em par. Eurobonds sendo aqueles títulos de dívida emitidos em euros por empresas de fora da Europa. Exatamente. Ou seja, emitir dívida num centro financeiro como Frankfurt ou Luxemburgo hoje pode custar significativamente menos para essa empresa brasileira do que emitir em Wall Street. E ainda traz aquele benefício sagrado de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Diversificando quem está financiando a empresa. É um ganho financeiro imediato atrelado a uma vantagem estratégica inestimável. A empresa acessa um pool gigantesco de investidores institucionais europeus. Que estão com sede de ativos de alta qualidade. E o impacto dessa tese da BlackRock se estende também para quem aloca capital a partir daqui do Brasil. Para o investidor de alta renda e para os fundos locais. Esse é um ponto sensível. O tal do erro do home bias, o viés de investir só no que é familiar. Eu vejo muito isso acontecer. É muito comum. A pessoa consegue juntar um patrimônio relevante, percebe que deixar tudo no Brasil é arriscado demais e decide internacionalizar a carteira. Mas na cabeça de muitos, internacionalizar é estritamente sinônimo de dolarizar. O sujeito vai lá e compra só tesouro americano, os famosos treasuries. Ou coloca tudo em um fundo que segue o índice S&P 500 das maiores empresas americanas e ignora solenemente a Europa. À luz de tudo que estamos discutindo, isso é um equívoco perigoso na construção de portfólio.
cria uma falsa sensação de segurança. A pessoa acha que está diversificada só porque tirou o dinheiro do Brasil. Mas, na verdade, ela apenas trocou a concentração de risco local por uma concentração brutal de risco americano. E como a gente já viu, o mercado americano está precificado para a perfeição, sem margem para erros. O crédito privado europeu atua estruturalmente como um hedge, uma proteção verdadeira para a carteira global. Proteção no sentido de que eles não andam de mãos dadas o tempo todo. Se a inflação americana der um susto enorme no mercado amanhã e o dólar balançar forte, A parte da carteira investida na Europa não vai necessariamente sangrar junto. Eles têm vidas próprias. essa é a essência da diversificação real, ter ativos descorrelacionados. Se um lado da carteira sofre um choque, o outro lado, alicerçado nos balanços robustos da fortaleza europeia, segura a barra e amortece o impacto. Para quem tem visão de preservação de capital a longo prazo, ignorar a Europa hoje é deixar uma ferramenta de proteção poderosíssima fora da caixa de ferramentas. Com certeza. E por falar em visão de longo prazo, nós chegamos agora no coração da nossa missão hoje. O ângulo crucial que tem tudo a ver com o foco da Carbon Fi. O dossiê da BlackRock dedica um espaço gigantesco para tratar do tal do prêmio ESG, também conhecido no mercado como Greening. O financeiro tradicional não costuma distribuir dinheiro, nem aceitar pagar mais caro por um ativo, apenas por bondade no coração ou para salvar o planeta. Nem pensar. Então, por que a sustentabilidade, esse foco ambiental, virou sinônimo de segurança e prêmio financeiro lá no mercado de crédito europeu? A provocação é perfeita. O Greenium não tem absolutamente nada a ver com caridade ou filantropia. É matemática pura. É cálculo implacável de risco. É negócio. O que aconteceu na Europa foi um fenômeno regulatório sem precedentes. A União Europeia criou o arcabouço de regras ESG mais rigoroso e avançado do planeta. Com legislações como a SFDR, focada na divulgação rigorosa de finanças sustentáveis. E no começo, o setor corporativo europeu reclamou amargamente. Era visto como um fardo burocrático monumental. Um custo extra muito pesado para as operações. Mas o jogo virou, não virou? O que era custo virou um escudo. A tal da blindagem climática que o relatório menciona. Exatamente. Aquele fardo inicial obrigou as empresas europeias a fazerem o dever de casa anos antes dos seus competidores americanos ou asiáticos. E hoje esse nível de exigência se transformou em um fosso competitivo brutal. Quando a gente analisa o que o mercado chama de risco de transição, que é aquele baque financeiro que uma empresa vai sofrer à medida que o mundo migra obrigatoriamente por uma economia de baixo carbono, As gigantes europeias estão nadando de braçada. numa posição incrivelmente segura. E a BlackRock percebeu que isso merece um prêmio na precificação da dívida. Deixa eu usar uma analogia do dia a dia para ilustrar o quão prático isso é para quem investe. Por favor. Imagina que alguém vai comprar uma casa para alugar. Tem duas opções. A primeira é uma casa que já tem painéis solares instalados, um sistema de isolamento térmico perfeito e documentação ambiental toda impecável. Ótimo. A segunda é uma casa antiga, cheia de infiltrações, com um sistema elétrico obsoleto que, pela nova lei do bairro, vai exigir uma reforma caríssima e obrigatória daqui a 1 ou 2 anos. A empresa europeia é a casa reformada. O investidor tem a paz de espírito de que não vai ter surpresas. Essa imagem resume perfeitamente a tese. O risco de transição frequentemente se manifesta na forma do que chamamos de riscos de cauda. Que são aqueles eventos altamente improváveis, mas de impacto devastador. Sim, estamos falando do risco de uma empresa acordar com uma nova sobretaxa de carbono multibilionária que destrói a margem de lucro de um dia para o outro. Ou o risco de sofrer um litígio ambiental monstruoso que trava as operações por anos. Quem compra um título de dívida corporativa europeia hoje, por conta dessa regulação rigorosa que já foi absorvida pelas empresas lá, sabe que a chance desse choque ocorrer é infinitamente menor. Especialmente se comparado a uma empresa de outra região que ainda opera com uma matriz energética suja e atrasada. Ou seja, o verde deixou de ser apenas uma questão de cumprir tabela em relatórios anuais bonitinhos. Tornou-se um escudo de proteção direta contra perdas financeiras concretas. O crédito europeu, por estar enquadrado nessas regras, é intrinsecamente menos arriscado no longo prazo.
O prêmio que se paga por isso é, no fundo, o preço da tranquilidade. Sim, estamos falando do risco de uma empresa acordar com uma nova sobretaxa de carbono multibilionária que destrói a margem de lucro de um dia para o outro. O risco de sofrer um litígio ambiental monstruoso que trava as operações por anos. Quem compra um título de dívida corporativa europeia hoje, por conta dessa regulação rigorosa que já foi absorvida pelas empresas lá, sabe que a chance desse choque ocorrer é infinitamente menor. Especialmente se comparada a uma empresa de outra região que ainda opera com uma matriz energética suja e atrasada. Ou seja, o verde deixou de ser apenas uma questão de cumprir tabela em relatórios anuais bonitinhos. Tornou-se um escudo de proteção direta contra perdas financeiras concretas. O crédito europeu, por estar enquadrado nessas regras, é intrinsecamente menos arriscado no longo prazo. O prêmio que se paga por isso é, no fundo, o preço da tranquilidade. É o mercado precificando matematicamente um risco menor de insolvência ou choque operacional. Empresas que já internalizaram o custo real do carbono em seus processos produtivos vão continuar operando normalmente quando o cerco das leis climáticas globais se fechar. Algo que já é totalmente inevitável. Portanto, para grandes gestores de risco, o crédito europeu com selo ESG forte não é apenas uma escolha ética, é a escolha fiduciária mais segura para proteger o capital. Mas como toda análise profunda exige que a gente não ignore as sombras, precisamos iluminar os riscos também. Não existe almoço grátis no mercado. Com certeza não. E o relatório traz à tona o grande elefante na sala europeia, que é a fragmentação política. É o argumento clássico de quem detesta investir lá. Ao contrário dos Estados Unidos, a Europa não é um país único com um governo central absoluto. É um bloco complexo de nações com agendas muito diferentes. O documento aponta que ciclos eleitorais na França ou na Alemanha costumam gerar ruídos altíssimos nos mercados. É fundamental relatar isso de forma neutra, focando apenas no impacto financeiro. Mas o medo crônico do mercado é que a instabilidade política dos governos acabe contaminando as empresas, afetando a capacidade delas de pagarem as próprias dívidas. E esse é, compreensivelmente, o receio número 1 dos gestores. Porém, a análise da BlackRock ataca esse temor de frente com uma distinção extremamente pragmática. É crucial separar o risco soberano do risco corporativo. O risco do governo versus o risco das empresas privadas. É óbvio que o ruído de uma eleição turbulenta afeta os títulos emitidos pelo governo francês ou alemão, elevando os juros que eles precisam pagar. Mas o alvo da BlackRock não é a dívida dos governos. A dívida de corporações transnacionais gigantescas. E aqui a coisa fica muito interessante de novo, porque o relatório cita exemplos de mastodontes corporativos, empresas como Nestlé, gigantes farmacêuticas como a Roche. Impérios do luxo como a LVMH e indústrias como a Siemens. A tese é que essas companhias transcenderam completamente o conceito de fronteira geográfica. Precisamente, o tamanho e a escala global dessas empresas as tornam maiores e muito mais resilientes do que as economias locais dos seus países de origem. Se a gente pensar na LVMH sediada em Paris ou na Nestlé com sede na Suíça, se houver uma paralisação, um protesto maciço ou uma crise política em Berna ou nas ruas parisienses, as pessoas do outro lado do mundo não vão parar de comprar bolsas de luxo ou cápsulas de café. A esmagadora maioria das receitas que garantem o pagamento das dívidas dessas empresas vem de um fluxo de caixa pulverizado por todo o planeta. Portanto, a fragmentação política europeia rende manchetes ruidosas no curto prazo, mas tem um impacto praticamente nulo na solidez e na resiliência do balanço dessas gigantes. Então, amarrando todas essas pontas que exploramos hoje, o que tudo isso significa para a fotografia atual do mundo financeiro? A analogia que os analistas trazem para resumir a ópera é marcante. A Europa, que por tanto tempo foi tratada como o primo pobre do crescimento, aquele parente que a gente olha com certa pena porque não lança a mais nova inteligência artificial revolucionária, assumiu o posto de tio rico e conservador do crédito. Pode não entregar a adrenalina das startups do Vale do Silício, mas é exatamente o local onde o dinheiro grande escolhe repousar quando o tempo fecha.
sabendo que as empresas estão forradas de caixa, com pouco endividamento e protegidas por uma governança ambiental à prova de balas. É o grande choque de realidade. E a lição que tiramos dos fluxos globais. Em um mundo assolado por extrema volatilidade geopolítica e incertezas econômicas inflacionárias, balanços sólidos valem ouro. A liquidez somada a uma blindagem climática regulatória está provando valer exponencialmente mais do que promessas teóricas de crescimento turbinado à base de alavancagem excessiva. O modelo atual que vemos nos valuations esticadíssimos dos Estados Unidos mostra sinais de fadiga. A Europa nos lembra que a sustentabilidade do modelo de negócio é o verdadeiro pilar da segurança. É uma mudança de perspectiva sísmica que deveria abalar as fundações de como se constrói uma carteira de investimentos. E para fechar esse nosso mergulho nos dados, queria pedir a você uma reflexão final, uma provocação para quem nos acompanha. Diante de tudo isso que a maior gestora do mundo mapeou, a reflexão que deixo é estrutural. Nós estamos presenciando em tempo real uma mudança na própria definição do que consideramos um ativo de segurança livre de risco. Historicamente, a segurança sempre esteve atrelada à bandeira de um país. Se o papel tivesse a marca d'água do governo americano, era tido como inabalável. Mas hoje, com o peso das dívidas públicas e o risco real e urgente da crise climática, o cenário virou. Qual é a provocação, então? Será que no futuro próximo, a solidez de caixa e o selo de adequação ESG de uma multinacional gigantesca se tornarão os novos portos seguros globais, oferecendo mais garantias de estabilidade do que as próprias nações que emitem as moedas? É uma redefinição fascinante do que realmente significa risco no mundo moderno. Sem dúvida. E para mais conteúdos sobre o mercado de crédito de carbono, siga a CarbonFi para se manter sempre atualizado.